Olá, quarto ano. Sou a professora Luciana Souza e estou aqui novamente com vocês para continuarmos o nosso assunto sobre figuras geométricas espaciais. Hoje falaremos sobre o cilindro, cone e esfera. Também veremos o assunto vistas. Então vamos lá pegar nosso Trilhas módulo 1, capítulo 3, páginas 155 a 161. E 171 e 172. Vamos lá? No tópico anterior, estudamos alguns elementos dos poliedros. Agora, a professora deixou sobre a mesa apenas os objetos que representam os não poliedros. Depois, ela desenhou e nomeou na lousa os não poliedros representados, que são o cone, o cilindro e a esfera. Podemos lembrar que os não poliedros são as figuras geométricas espaciais que podem rolar. Agora, observe o cone e o cilindro e alguns de seus elementos. Observamos aqui que o cone possui uma parte plana e um vértice, e o cilindro duas faces planas. As faces planas do cone e do cilindro são círculos. Complete as frases. O cone possui um vértice e apenas uma face plana, como acabamos de ver. O cilindro possui duas faces planas e não possui vértices. Então, essas são as características das figuras que não são consideradas poliedros, ok? Ou seja, são figuras chamadas de não poliedros ou corpos redondos, certo? Vamos observar aqui a planificação de um cilindro. Podemos observar que o cilindro é composto por dois círculos e um retângulo dobrado, né? Ao dobrar esses retângulos, nós vamos obter o formato de um cilindro, ok? Vamos lá, vamos seguir. A esfera que escreve e desenha. A caneta esferográfica, criada em 1937, foi um invento bem-sucedido, incorporando-se ao cotidiano das pessoas pelo mundo. Ela utiliza tinta de secagem rápida e uma pequena esfera de metal na ponta que, além de impedir que a tinta seque no seu interior, permite a liberação de tinta por igual enquanto a esfera gira livremente. O funcionamento dessa caneta é baseado em uma esfera muito pequena que gira molhando-se de tinta, pintando uma superfície ao deslizar sobre ela para qualquer direção. Além da esfera, que outra parte da caneta lembra um não poliedro. Se nós observarmos com atenção, o corpo da caneta representa um cilindro, certo? Porque ele apresenta a superfície toda arredondada, certo? Então, podemos perceber aqui que, além da esfera, temos ainda o cilindro e o cone, que representam as figuras geométricas espaciais que são consideradas não poliedros, pois elas podem rolar por possuir sua superfície arredondada, certo? Cada uma dessas figuras possui uma característica específica. Vamos ver a questão número 1 para podermos identificar essas características. Então, vamos lá. Ligue cada figura geométrica espacial às características correspondentes. Vemos aqui que uma das figuras possui duas faces planas. Então, nós podemos identificar como o cilindro. Isso mesmo. A característica desse sólido é que ele possui duas faces planas e o corpo arredondado, certo? Próxima informação. Figura que não possui faces planas. Essa está muito fácil, né? É a esfera. Então, essa é a principal característica da esfera. Possui toda a estrutura arredondada e ela não apresenta nenhum vértice, ok? E, como última opção, temos aqui uma figura que possui face plana e vértice, que é o cone, certo? Temos o cone aqui, uma superfície arredondada capaz de girar, né? E também temos nela uma questão em cima que é chamada de vértice
e uma parte inferior chamada de base, né? Que é essa parte plana, ok? Então, essas são as características dos principais sólidos geométricos ou figuras, né, geométricas espaciais. Sabendo disso, você vai responder a questão número 2, da página 157 e também a página 158. Vamos lá. A questão 2. Observe alguns itens utilizados na festa de aniversário de Luan. Você vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai contornar de verde os itens que lembram uma esfera. Depois, vai fazer um X nos itens que lembram um cone. E, por fim, vai contornar de vermelho os itens que lembram um cilindro. Isso, vamos para a próxima página. Na questão número 3, você vai identificar o molde a cada uma das figuras espaciais presentes, ok? Escrevendo a letra no quadro adequado. Temos aqui letra A, B, C e D. Então, você vai colocar dentro do quadrado a correspondente à sua forma de molde, ou seja, sua forma planificada, ok? E na quarta questão, você irá identificar qual dessas figuras aí representa o molde que está ao lado, ok? Imagine que você está montando esta figura e após montada, qual desses desenhos você irá obter, certo? Marque a resposta certa. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre as figuras geométricas espaciais e que elas são classificadas em poliedros e não poliedros, e dentro da classificação dos poliedros existem os prismas, as pirâmides e os corpos arredondados chamados de não poliedros, que são a esfera, o cilindro e o cone, vamos ver que podemos observar cada uma dessas figuras de pontos de vista diferentes, certo? Depende muito da posição que o observador está. Sempre que nós estivermos em uma posição, podemos observar um formato desta figura, ok? Vamos observar. 4 colegas sentaram-se em volta de uma pilha de cubos coloridos e desenharam a vista dessa pilha a partir de suas posições. Temos o Alex, a Raquel, o Gustavo e a Luana. Observem que o Alex e o Gustavo possuem uma vista frontal do desenho, enquanto a Luana e a Raquel possuem uma vista lateral, certo? Imaginem que nós estejamos em pé próximo ao desenho. Iremos poder observá-los da parte superior, ou seja, de cima para baixo. Sendo assim, é possível observar as figuras de vários pontos, né? Vista superior, vista lateral e vista inferior, ok? Além da vista frontal, que é a posição em que se encontra o Gustavo e o Alex, certo? Vamos, então, fazer o que a questão pede. Pinte com as cores correspondentes a vista que cada um tem da pilha. A vista de Alex já está pintada. Observem aqui a primeira imagem que representa a vista do Alex. Agora, iremos observar a vista da Luana. A Luana consegue observar um quadrado vermelho, um quadrado verde e um quadrado roxo, ou rosa, né? Ok. Observem que a Luana não está observando a figura completa, pois ela só consegue ver um dos lados, que é representado pelo quadrado. Já a Raquel tem uma visão parecida com a da Luana, ok? Mas o que elas veem diferente são as cores. Vamos lá. A Raquel identifica um quadrado vermelho, um quadrado azul e um amarelo, certo? Já o Gustavo tem uma visão parecida com o Alex, só que de forma espelhada, porque ele visualiza de acordo com a posição que está. Então, o Gustavo consegue ver um quadrado vermelho, azul, marrom, verde, amarelo, cinza, roxo e rosa, ok? Fácil, né? Então, vamos atentar aqui.
Os sólidos podem ser observados de pontos de vista diferentes. Isso mesmo. Vamos seguir. Aqui, observem que o cubo está sendo visualizado de uma forma frontal, onde podemos observar a parte roxa do cubo, ok? Aqui temos o mesmo cubo em sua planificação. Observem aqui que podemos ver com mais detalhes as cores desse cubo, certo? Então, aqui nós temos o verde de uma visão lateral, o azul também de uma visão lateral, né? O cinza, quando montado, passa para a visão superior, certo? Mas aqui estamos vendo de uma forma lateral também, no caso, nossa lateral direita. E aqui nós temos uma outra parte chamada de parte laranja, ok? Que é um dos lados. Então, observem que todas as laterais aqui podem ser vistas da visão lateral. Observem que o quadrado do meio podemos avistar da parte superior, de cima para baixo, ok? Aqui nós temos outra figura chamada de cone, como acabamos de aprender. Então, observem aqui os 3 pontos de vista. Temos aqui o ponto superior, onde podemos observar que o cone se parece com um círculo, ok? Temos aqui 2 visões laterais, que podemos identificar como um triângulo. Por que que os 2 personagens aqui estão observando a mesma figura e identificando um triângulo? Porque o cone possui a face toda arredondada, ou seja, elas serão iguais, certo? Então, é possível observar este formato de figura dentro do sólido geométrico cone, ok? É fácil, né? Então, sempre temos que atentar para o ponto de vista em que estamos identificando e observando uma imagem, ok? Vamos seguir. Agora que já conhecemos alguns pontos de vista de uma imagem, você irá realizar as atividades da página 160 e 161. Na primeira questão, você deve marcar todas as imagens que representam a figura geométrica espacial em destaque. Então, na letra A, nós temos um cone. Você vai marcar qual das figuras ao lado representa uma visão do cone, ok? Na letra B, a mesma coisa, só que agora com o cilindro, certo? Na questão 2, você vai relacionar a figura à sua vista superior. Para isso, escreva a letra no quadro correspondente. Temos aí vista frontal das figuras A, B e C. E abaixo, nós temos aí a vista superior delas, ok? Então, você vai identificar qual vista representa cada desenho, ok? Terceira questão, você vai ligar o menino ao seu cachorro, passando apenas por regiões que representam vistas da pirâmide ao lado. Ou seja, você vai observar a pirâmide e imaginar todos os pontos de vista que você pode identificar nela, ok? Então, você vai fazer uma linha ligando até o menininho chegar até o seu cachorro, ok? Vamos para a questão 4. Utilizando 6 peças que lembram figuras geométricas espaciais, Geraldo obteve a seguinte composição. Então, nós temos aqui o desenho, certo? Contorne a imagem que representa a vista frontal que Geraldo tem dessa composição. Observem que é a vista de acordo com a posição do Geraldo e não a sua, ok? Então, você vai observar com atenção e marcar a opção correta, certo? Muito bem. Agora, nós já vimos um pouco sobre os não poliedros e o ponto de vista das figuras geométricas espaciais, certo? Agora, nós iremos fazer um próximo exercício falando sobre esse assunto que nós abordamos tanto na primeira aula passada, quanto agora na segunda aula. Vamos lá? Chegamos ao nosso último exercício, página 171 e 172, ok? Você vai contornar os moldes que, após montados, representam os poliedros. Então, observe aqui que nós temos aqui 6 figuras geométricas em sua forma planificada, né?
os moldes de algumas figuras espaciais, certo? Então, você vai imaginar que você está montando cada uma delas e vai responder as questões. Letra A. Quais dos moldes você contornou correspondem a prismas? Você vai colocar as letras aí, ok? E quais deles representam pirâmides? Letra B. Agora, escreva o nome dos prismas e das pirâmides que podem ser montados com os moldes que você contornou, de acordo com o formato de suas bases, né? Nós vimos lá no assunto sobre pirâmides e prismas que a diferença principal entre eles nada mais é do que a pirâmide possui apenas uma base plana, enquanto um prisma possui duas bases planas, né, idênticas, certo? Então, também vimos que tanto o prisma quanto a pirâmide são nomeadas de acordo com a sua base. Então, é isso que você vai fazer aqui na questão B. Nomear cada uma das figuras de acordo com a sua base, ok? Questão 11. Ligue as figuras geométricas espaciais que possuem a mesma quantidade de vértices. Então, é só você fazer a contagem e fazer a correspondência correta. Número 12. Observe as pilhas de objetos em formato de cilindro. Então, todas as imagens aqui são imagens que representam cilindros. Temos a vista frontal e a vista superior delas, ok? Observem a posição das cores, ok? E pinte com as cores correspondentes à vista superior de cada pilha. Então, você vai observar a pilha A e vai colocar corretamente a posição das cores aí, observando ela de cima para baixo. A mesma coisa você fará com o desenho da letra B e o desenho da letra C, ok? Na última questão, questão 13, você vai assinar-lhe um V para as frases verdadeiras e um F para as frases falsas, ok? Após indicar cada uma delas, você irá corrigir as frases falsas de maneira que elas se tornem verdadeiras, certo? Então, você vai tornar a afirmativa aí correta, certo? Muito bem. Então, esses foram os nossos assuntos de hoje. Agradeço aqui a atenção de todos e espero que todos tenham compreendido melhor, ok? Então, aguardo vocês na próxima aula de matemática, viu? Tchau! Antes de me despedir, vamos realizar aqui um breve lembrete. Não esqueça de realizar os exercícios a seguir. O assunto sobre cilindro, cones e esfera, que estão na página 157 e 158. O assunto sobre vista de sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais, que está na página 160 e 161. E, por fim, um breve exercício sobre as figuras geométricas espaciais, que você encontra na página 171 e 172, ok? Então, não podemos mais esquecer, todas as figuras geométricas espaciais são classificadas entre poliedros e não poliedros, prismas e pirâmides, e os não poliedros chamados de esfera, cilindro e cone. Muito bem? Cada um desses objetos podem ser observados de vistas diferentes. Vista superior, vista lateral e vista frontal. É isso aí. Então, agora sim, podemos finalizar o nosso assunto e fechamos aqui o nosso primeiro módulo de matemática. Ok, turminha? Então, realizem os exercícios com atenção, revisem caso necessário, reassistam a aula sempre que possível e até a próxima. Tchau, bons estudos!